Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. É um prazer recebê-los aqui nesta noite. A Comunidade Espírita Ramati está reiniciando as atividades às sextas-feiras, depois de um longo tempo. Então, é um prazer dividir isso aqui com vocês. Nós vamos reduzir aqui um pouquinho as luzes para que a gente possa fazer a nossa prece inicial. Vamos solicitar então aos espíritos benfeitores dessa casa, aos nossos espíritos guias, que nos acompanham, que nos assistem, nos protegem, que Ele nos envolva neste momento, asserenando nossos corações, clareando nossos pensamentos, a fim de que possamos receber a mensagem de hoje com muita fé, com muita alegria. Senhor, nós te agradecemos a oportunidade de estar aqui esta noite e rogamos a tua proteção, não só nessa próxima hora de reflexões, de exposição, mas também que nós possamos sair daqui de alguma forma com as energias renovadas, com o espírito asserenado, para que possamos ter aí não só um ótimo final de noite, mas um excelente final de semana de uma maneira geral, junto dos nossos familiares, junto dos nossos amigos, daqueles que nós amamos, seja também no trabalho, nas escolas, nos cursos. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Estamos por aberto aqui os nossos trabalhos na noite de hoje. Bom, nós vamos refletir na noite de hoje sobre a saúde e a enfermidade, né, ou a saúde e a doença. Mas antes, né, a gente tem que pensar o que a gente entende por saúde, né? A Organização Mundial de Saúde há muito tempo estabeleceu que saúde é o completo bem-estar físico, mental e socioeconômico. Então vejam a dificuldade, né, de ter saúde nos dias de hoje, porque às vezes tem dia que o corpo até está bem, mas a gente está ali preocupado, estressado, cansado. E às vezes há dias que a mente está boa, mas o corpo está doente. E às vezes o corpo e a mente estão bem e a gente está passando por alguma dificuldade, né? Quando a gente fala a saúde também do ponto de vista social e econômico, obviamente a gente tem que pensar que há muitos que ainda vivem, infelizmente, em condições de muita vulnerabilidade, de riscos, de exposição a situações de muita periculosidade. Então, a gente já vê o tanto que é difícil, né? A gente falar hoje com todas como diz, com todas as letrinhas, eu tenho saúde, né? E o outro lado, então doença é o oposto. O que será? O que afinal... Não está passando aqui, peraí. O que afinal é uma doença, né? Será que é um vírus que nos agride? Será que é uma bactéria? Um problema genético? Né? E a gente vai refletir exatamente, não só nesse conceito de saúde que eu trouxe agora, mas exatamente no processo do adoecimento, quando é que a gente também pode perder a nossa saúde e como essa questão da doença vai marcar, né, a nossa jornada. Porque a doença talvez seja uma carta. E a humanidade, ela tem passado milênios tentando aprender a ler, a entender esta carta. Seja desde lá de milênios passados, em que na cultura primitiva, o corpo e a alma eram uma coisa só. E adoecer era romper este equilíbrio de corpo e alma, né, com as forças do invisível. Então nós tínhamos a figura do xamã,
na pré-história e nos povos primitivos que ele era os curandeiros, né? Porque não se conhecendo nada do que se passava do ponto de vista material, biológico, molecular, tinha que se apegar muitas vezes aos aspectos das forças ocultas, né? E o curador, o curandeiro, era esse, que tratava o corpo e a alma, né, num só gesto. E aí no Egito e também na Mesopotâmia, nós vamos ver que não só ela ainda mantém esse vínculo corpo, alma, espírito, mas também surge agora uma figura terceira, né? Numa sociedade que era politeísta, vários deuses, adoecer era ter ofendido os deuses. Então, se você fez alguma coisa que desagradou a Deus, a Apolo, no caso aqui no Egito, né, ainda a Tissé, a Sete, a outros deuses dessa época, olha, você está punido. E aí, o que tinha que acontecer? Era hora de fazer as oferendas nos templos, fazer as pazes com os deuses, para ver se ele me perdoava e me curava. E se não curasse, paciência. Ele ficou de mal e levou essa alma para o além, né? E aí na Índia, também, nós estamos falando aqui de 1500 anos antes de Cristo, aí nasce aqui um conceito que depois o Espiritismo, né, milênios depois, ele vai resgatar de uma maneira muito consoladora até, que é o aspecto do karma. Então, aqui na ciência da Ayurveda, ainda também essa ligação entre os deuses e o corpo e o espírito, mas considerando porque para eles isso aqui era algo natural, né, a questão das múltiplas existências. O nosso sofrimento de agora, o nosso adoecimento de agora, na verdade tinha muito mais explicação nos processos do passado ou até mesmo de outras vidas. Mas aí de 1500 anos de Cristo para o século V antes de Cristo. E aí é na Grécia que a gente vai começar a ver a grande virada, né? Porque começa a ter um pensamento um pouquinho mais racional, no sentido de que, será que está tudo mesmo comandado pelo pessoal lá de cima? Será que realmente é só os deuses que mandam? E aí se eu fizer mal, e agora sim, né, Zeus, Apolo, aqueles deuses que eu havia citado, será que se a gente brigar com alguém ou desagradar alguém do Olimpo, eles castigam e pronto? Não tem onde, né, o nosso livre-arbítrio tão propagado por Sócrates e por Platão, né? E aí aqui na Grécia a gente começa a ter um pouco desse pensamento racional. Será que o adoecimento realmente é só realmente um castigo, algo que vem lá de cima, ou tem algo aqui biológico, né, físico? E aí a gente vai ter a figura, nesse sentido, de Hipócrates, que é considerado até hoje o pai da medicina. Por quê? Porque nessa época ele justamente começou a sistematizar, a olhar para o corpo. Ele cria a teoria dos humores, dos 4 humores do corpo. E o desbalanço entre esses humores que faria o desequilíbrio, que precipitaria uma doença. Então, aqui os deuses se afastam, né? Então, olha, não é só problema com os deuses, tem aqui também, tem um corpo, tem as vicissitudes da natureza. Então, ele começa a escrever sobre isso, e muitos dos seus escritos vão perdurar, e por isso ele é considerado ainda, né, o pai da medicina. Quando a gente forma, a gente vai lá, faz o juramento de Hipócrates. Então, aqui a balança já começa a pender um pouquinho também para o lado biológico, embora o conhecimento biológico ainda fosse muito escasso nessa época. Mas a coisa, na verdade, ela ainda manteria um equilíbrio. Por quê? Porque na mesma Grécia que nós temos também Platão, né, os seus diálogos, no livro chamado República, há um diálogo com Timeu, em que ele traz uma conversa entre Sócrates, que era o seu mestre, né? O Sócrates, na verdade, não deixou nada escrito, quem escreveu foi o seu discípulo, Platão. E aí ele coloca assim, olha, o corpo adoece quando a alma está em desordem. Ele mantém ainda a questão dos deuses, tipo assim, eu não vou terceirizar tanto o meu problema,
mas entendendo que ainda assim havia uma relação mente-corpo ou alma-corpo, né? E aí, os estoicos em Roma, Marco Aurélio, Sêneca, Epíteto, que trazem a questão da doença e da dor como prova da alma, dentro da escola estoica. Eles não explicam, às vezes, a doença, mas eles trazem muito mais uma filosofia do que, olha, se acontecer, né, é a resiliência, é a maneira como a gente se comporta. A corrente do estoicismo fala muito mais da maneira como a gente enxerga, lida e se comporta, e as virtudes, né, que devemos ter frente às vicissitudes, e aí incluindo as doenças, do que verdadeiramente algo relacionado à biologia, à medicina em si. Mas é nessa mesma época, né, quando nós estamos ainda sob praticamente o Império de Roma governando tudo que a gente conhecia até então do mundo ocidental, é que nós vamos ter, né, a figura de Jesus de Nazaré. E aí, Jesus de Nazaré volta a dar uma reorganizada nesse pensamento. Obviamente que ele não vai entrar em questões biológicas, né? Mesmo ele sendo um espírito perfeito, governador espiritual do nosso planeta, nosso guia e mentor sempre, e mesmo ele tendo todo o conhecimento da biologia a ponto de, né, justamente curar, de modo, às vezes, tão simples, tão fácil, ele não entra tanto nesse mérito, porque ele estava mais preocupado, né, era com as questões da alma. Mas ele traz de volta, ele tira a questão da doença, né, que não é uma punição, mas sim uma ocasião de transformação. Tua fé te curou, ele diz muitas vezes. Mas a fé aqui, não só vista como assim, eu quero ser curado, então sua fé te curou. Não só como a questão do desejo, mas a questão do acreditar que é possível uma transformação, que já havia ali uma reflexão, um padecimento, um sofrimento que às vezes já havia permitido uma transformação. No Evangelho de João, capítulo 9, há inclusive uma passagem em que os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, tem um paralítico aqui. Foi ele que pecou ou os pais dele que pecaram? Porque trazia aquela ideia, né, do pecado original, ali da Bíblia, de Adão e Eva, do paraíso perdido. Então, Jesus quebra com isso. E ele fala, nem ele pecou, nem os seus pais pecaram. Mostrando também que não há uma culpabilidade sempre. Olha, você está doente é porque a culpa é só alguma coisa, você fez de errado. Não é assim. Mas ele complementa. Ele adoeceu, mas foi para que as obras de Deus se fizessem testemunha, né, que nós testemunhássemos as obras de Deus. O que é essa obra de Deus? Não é o milagre de Jesus puramente, mas a transformação. A transformação que muitas vezes a doença ou as vicissitudes, as dificuldades, as dores, oferece como oportunidade, né, de reflexão e de melhoria íntima. E aí nós vamos passar depois, passado cai o Império Romano, entra a Idade Média, a era, né, muitas vezes chamado pelos historiadores das trevas, porque a ciência ficou praticamente estacionada, estagnada nesta época. Aqui a figura da peste, né, da peste bubônica, pecado, peste e penitência. Então, a doença volta a ser um castigo de Deus. E para a igreja que deixava, naquela época, né, de ser verdadeiramente ali uma casa de serviço, de orientação cristã, para se institucionalizar até como Estado, né, como instituição política, para ela era interessante. Isso é um castigo de Deus, você precisa fazer penitência, o problema é o pecado seja seu, mesmo Jesus tendo falado isso lá na Bíblia, ele fala, o pecado é seu ou do seu pai, eles voltam à questão do pecado original, e aí
Por quê? Porque para você se curar, o único caminho também é a igreja. Ela força um pouco esse conceito para manter ali o seu monopólio à época. E a gente realmente vai passar ali quase, né, um pouco mais de 1000 anos, na verdade, sem nenhum avanço científico tecnológico. Mas aí vem o século XVII e algo acontece, né? O iluminismo, como o próprio nome diz, vem iluminar o pensamento e a humanidade. E aí nós vamos ver aqui a figura de Descartes, que ele aí começa a escrever e separar. Não, o corpo, na verdade, ele é como uma máquina. Porque Hipócrates lá atrás tinha falado que eram humores, né? Humores como se fossem os líquidos, seja o sangue, a bilis, a linfa que circula e que, estando eles desarranjados, eles provocariam a doença. Mas aqui agora ele falou, não, o corpo é uma máquina, olha que interessante, é o coração, porque aqui, né, durante toda a Idade Média, a igreja não permitia, era pecado mortal você estudar cadáveres, né, abrir cadáveres para estudar, para ver o que tinha lá dentro. Mas aí você começa com o Renascimento e depois com o Iluminismo, Vesalius, que é o pai da anatomia moderna, temos William Harvey, que é o pai da fisiologia moderna, que são todos contemporâneos de Descartes, eles vão descrevendo os mecanismos como, olha, o coração bate, são câmeras, bombeia o sangue, os pulmões se enchem, por isso que a gente fica aqui, né, respira, inspira, expira, os intestinos, e aí a gente começa a trazer essa questão mecanicista, né? E aí isso vai tomar mais força, a questão mecanicista biológica, obviamente, lá quando Pasteur descobre os micro-organismos. Então, a doença, aqui sim, quebra-se de forma definitiva a questão vamos dizer assim, a alma-corpo, né? Essa relação alma-corpo, mesmo essa questão com a divindade que vinha de milênios, por quê? Às vezes não tem nada a ver com a sua alma, não tem nada a ver com o seu corpo, tem agressor de fora que vem e te agride e você fica doente. Então a gente passa a entender as coisas muito também como externos, e de uma certa forma isso tira também um pouco a responsabilidade, né, com relação aos aspectos espirituais. Então os germes, obviamente que permite avanços, temos as descobertas das vacinas, dos antibióticos, e tanto vacinas como antibióticos vão salvar milhões de vidas, né, por conta... hoje muitas doenças que eram muito comuns naquela época, hoje totalmente erradicadas por conta disso. Então a gente vê nessa jornada, eu quis fazer essa recapitulação para a gente entender como a humanidade caminhou, né, em meio a várias correntes, a medicina vai ganhando corpo, mas ela perde a alma do doente. Esse é o problema, né? E aí nós vamos voltar ao presente. E agora, Humberto? 2026, afinal de contas, como é que é isso? É punição, é bênção ou é castigo? Vamos entender isso um pouquinho. Agora, né, trazendo também para um aspecto mais contemporâneo e sobre a luz da doutrina espírita. Então, vocês se lembram que na interpretação mais antiga, adoecer era ser culpado. Era assim no Egito, na Mesopotâmia, no Antigo Testamento. Mas mesmo no Antigo Testamento já tinha também uma passagem, né, um livro muito interessante, que é o livro de Jó. E Jó era temente a Deus, correto, tinha virtude, no entanto ele adoeceu, né? Ou seja, o justo sofreu, ele não era culpado. Deus deu razão a Jó. Então, mostrando que às vezes os justos também sofrem, também adoecem, né? Também passam pelas suas dificuldades. Com os estoicos e com Platão, a dor ou a doença não pune, a dor educa, né? E a alma pode aprender e às vezes até se iluminar por meio de algumas experiências que são dolorosas. Mas e se a doença tivesse um papel ainda maior na nossa jornada? Como seria isso? A doença não é inimiga, ela é mensageira. Eu vou só parar aqui um pouco, porque travou aqui para mim, gente.
Então a doença não é inimiga, ela é mensageira. Ela vem dizer o que a alma esqueceu. E aí nós vamos lembrar lá de André Luiz, que no livro Ação e Reação, ele traz que existe a dor evolução, aquela em que é natural, é do crescimento, né? É da vida. Porque o passarinho, muitas vezes, quando ele estava ali dentro do ovo e ele vai crescendo, ele fica ali desconfortável, há uma dor que faz com que ele ganhe estímulo para romper aquela casca e, obviamente, alçar voos depois. O mármore, né, bruto, ela só vira uma escultura que a gente vai lá admirar nos museus, porque alguém foi lá e martelou e bateu no mármore, né, e faz maravilhas por causa disso. Assim também é o trigo que precisa ser amassado para virar pão, né, e o ferro que precisa sofrer com fogo e depois resfriado rapidamente com água para tomar as formas que a gente deseja e com os tantos instrumentos que transformam a humanidade. Então há um custo também do crescimento, né? Crescer no sentido espiritual, moral, ela também, às vezes a gente paga um preço por isso, e isso é normal. Mas existe a dor expiação, aí aqui a questão do resgate kármico. E a dor auxílio, que é a bênção disfarçada. Falei um pouquinho da dor do crescimento, eu vou falar um pouquinho do resgate kármico, né? E aí eu vou trazer aqui a obra de Ramatiz, chamado Fisiologia da Alma, um livro psicografado pelo espírito de Ramatiz, que diz: a lei do karma não pune, ela reajusta. Olha lá, é aquele conceito do karma lá dos indianos, né? Mas agora de uma forma mais, não só espiritualizada, mas sob a ótica da doutrina espírita e das obras de Kardec, mostrando que o quê? Não é uma questão determinista. Não é, eu estou sofrendo hoje porque eu fiz alguma coisa de errado no passado, né? Então, o karma não é punição, é correção de rota. Por isso que o karma, às vezes a gente usa muito como um aspecto negativo, mas existe o karma positivo também. Porque o karma nada mais é do que uma lei de equilíbrio. É o mecanismo pela qual a alma reencontra as consequências das forças que ela mesma movimentou. Então, se eu movimento forças no sentido de desarmonia, de quebrar alguma harmonia, né, a harmonia do universo, do lugar onde eu estou, esse desarranjo vai voltar para mim de alguma forma para eu reorganizar isso. Porque o universo é equilíbrio, o universo é harmonia. Agora, eu posso também movimentar, né, de forma positiva e vou receber também, obviamente, as bênçãos de uma vida que quando a gente movimenta forças de amor, de caridade, de perdão, né, de fraternidade. Então, lembre-se muito bem disso, gente. Não precisa sempre olhar a questão do karma como culpa. E muito pelo contrário. E aqui fica uma advertência para todos nós, né? É que karma também nunca se aplica ao outro, é para nós. A gente pode até refletir, será que eu estou passando por isso por alguma razão? Por meio, às vezes, olha, de algum mau hábito, né? Ou eu sou muito irritado, eu estou impaciente, ou eu posso ter ofendido alguém, alguma coisa eu posso ter feito lá e isso está voltando. Como é que eu posso reorganizar isso, né? Isso é para nós, essa reflexão é nossa, quando a gente, às vezes, está passando por uma dificuldade. A gente não pode transferir para o outro, aí olhar com o outro com um olhar sempre de piedade. Isso aí deve ter feito alguma coisa, né? Isso aí na vida passada, tem certeza aí, para sofrer desse tanto, coitado. Judiou de gente demais. Tem certeza. Tem gente que é assim, já fica querendo fazer ligações que não existem. A lei do universo é lei de equilíbrio. O universo é harmonia, né? E a gente vai sempre buscar isso. Então, isso só se aplica a nós mesmos. A leitura espiritual da doença é sempre de reflexão, né? Jamais de acusação. A dor auxílio, que é aquela última que André Luiz traz, né?
quando tudo falha, a doença às vezes vem como freio. O que é isso? Lá, a Ramatiz também fala que lançada ao leito da dor, antes que a queda fosse maior. É que muitas vezes a gente vê mesmo pessoas que muitas vezes estão abusando, inclusive, do próprio corpo, com maus hábitos, com cigarro, com bebidas, com drogas, ou mesmo em relação às suas dinâmicas de vida, de trabalho, na família, e às vezes a doença vem para dar um freio. Opa, peraí, desacelera, calma um pouquinho, reflita nas suas ações. Tem consequências. Né? E a doença também ela pode servir como uma professora em muitos casos. Não é que ela seja sempre professora, mas ela pode servir. Né? Então, em muitos casos, e aí André Luiz traz aqui o exemplo de Clarencio, lá no livro Entre a Terra e o Céu, que a dor é o grande e abençoado remédio, que depois do poder de Deus, ela é a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos. Porque, de fato, a nossa evolução, ela se processa muitas vezes por dois caminhos. Ou ainda, é um caminho só, mas nesse caminho a gente às vezes pode trilhar ele de duas formas. O caminho do amor e o caminho da dor. Então a gente transforma pelo amor. A gente não precisa passar sempre vicissitudes e doenças, mas encarnados que somos e estamos, aliás, né? Espíritos que somos, mas encarnados que estamos, ainda sob as leis desta matéria, do corpo perecível, isso pode acontecer, né? E se acontecer, a gente vai sempre refletir, não como culpa de algo que aconteceu no passado, né? Mas sim, o que isso está querendo me dizer, o que isso está querendo me mostrar. Porque nós temos a presença, inclusive, a história, né? Inclusive, de Chico Xavier, que uma vez, num diálogo com Divaldo Franco, Divaldo tinha acabado de ser internado também por motivos de saúde, e ele saiu e foi visitar o Chico. E aí, o Chico perguntou, como é que está, Divaldo? Ele falou assim, eu estou bem, deu certo a cirurgia, agora eu estou me recuperando. E aí, o Chico falou assim, essas coisas são assim mesmo. Eu mesmo queria te dizer que eu sou bígamo. Aí o Divaldo falou, como assim? Eu sou casado com tenho duas esposas. Uai, Chico, isso aí ninguém está sabendo, você não fala para ninguém não, senão vai ser um bafafá danado. Eu falei, não, é que eu sou casado com a dona Catarata e a dona Angina. Ele também padecia das suas doenças, e não era porque ele estava resgatando alguma coisa, ou tinha feito algo no passado. Então a gente também tem que ter muito cuidado quando a gente olha essa questão, né, da lei do karma. Mas muitas vezes a doença pode servir como abençoado remédio. Mas sempre lembrar, gente, que independentemente dos motivos ou das experiências, né, ou do que às vezes nos levou a estar ali muitas vezes padecendo de um mal do corpo, uma doença, nós nunca estamos só. No leito há sempre mãos que a gente não vê. Mãos que cuidam da gente, que oram por nós, que nos guia, nos ajuda. Então, seja pela prece, seja pelo trabalho do passe, dos trabalhos espirituais, né, aqui da casa, por exemplo, ou outras casas qualquer, os benfeitores espirituais sempre amparam, principalmente quem se deixa amparar. Né? Aí, quando você sintoniza também com os espíritos amigos, com certeza o benefício fica ainda maior, a gente ganha mais. E aí, a gente volta a uma questão filosófica, que Ramatiz traz também, que não existem doenças, né? Porém doentes. E isso, a gente ainda precisa melhorar muito, e aí eu faço a crítica, né? E a minha culpa até dentro da medicina, como médico que sou, porque muitas vezes a gente realmente vai estar lá na faculdade, está aprendendo, esse hipertenso diabético e tem
também portador de insuficiência cardíaca, quer dizer, deixa o doente, entra a doença. A gente passa a tratar a pessoa só pelo seu diagnóstico. É aquele hipertenso, aquele valvulopata, né, aquele hepatopata do fígado. Então, a gente tem que ter cuidado nisso, porque a doença não é entidade autônoma. Ela está manifesta ali no corpo, mas tem, né, uma complexidade ali de uma correlação corpo, espírito, perispírito e as suas correlações. E aí Ramatiz vai adentrar um pouquinho mais, falando dos sentimentos e o corpo, que o corpo é como uma esponja, e o pensamento é matéria, molda o perispírito e se manifestam no corpo. Então o ódio, a inveja, o ciúme, a cobiça, o orgulho, a crueldade geram veneno para o corpo, por meio do perispírito. Por outro lado, o amor, o perdão, a humildade, o altruísmo, a bondade e o serviço ao próximo fazem bem à saúde. Então aqui a gente já tem uma questão, né, que isso sim vai ser, inclusive, tem sido cada vez mais, inclusive, demonstrado pela medicina moderna, embora a gente ainda esteja longe disso, ainda longe, né, de uma perfeita correlação, mas hoje a gente já consegue perceber que, de fato, como questões emocionais, como questões muitas vezes ligadas, né, às nossas emoções e aos desequilíbrios que muitas vezes é gerado por meio das interações, da psicodinâmica, vão alterar também não só o psiquismo, mas as células, a imunidade, muitas vezes favorecendo o aparecimento de doenças autoimunes ou de problemas que muitas vezes a gente não consegue explicar. É muito comum, eu sou cardiologista, e aí eu chego lá, o paciente chega para mim e fala assim, doutor, uma pilha de exames, e fala assim, olha, você já é o 5º médico, eu já fico preocupado quando fala assim, é o 5º médico que eu vou, ninguém acha o que eu tenho. Aí você vê aquela pilha de exames, aí você vou vendo, exame por exame, está tudo normal. Você fala, poxa vida, aí doutor, tem mais algum exame para eu fazer? Não, não tem, você já fez tudo, uma pilha. Mas então, doutor, então alguma coisa está errada, porque eu sinto isso, eu sinto aquilo, o corpo desarranja, eu não durmo bem, o intestino solta, eu tenho dores no peito, eu tenho fadiga, eu acho que eu estou com Alzheimer, porque a concentração já não está a mesma, e aí de repente você tem que parar e realmente explicar que não é de exame que ele precisa, né? É abrir a consciência que às vezes o problema não está no corpo, mas o corpo está só sendo ali o para-raio de hábitos que às vezes ele está tendo inadequados, de questões também psicoemocionais. E aí a gente tem que falar assim, olha, ninguém acha, doutor, nada, é porque não tem o que achar. Eu falo, é porque não tem o que achar. Não nos exames. A gente tem que olhar de uma forma mais ampla, né? Então, e isso, olha que interessante, lá em 1954, no livro Entre a Terra e o Céu, André Luiz também já falava, olha, a percentagem quase total das enfermidades humanas guarda origem no psiquismo. Alberto, não é muito radical, não, quase total das enfermidades, mas não é, porque se você pensar, mas e o vírus, e a bactéria, e isso e aquilo, mas mesmo o que a gente tem muitas vezes como fator externo, muitas vezes também vai encontrar um corpo vulnerável, né? Porque às vezes a gente vê pessoas entram em contato com o mesmo vírus, com a mesma bactéria, uns adoecem, outros não, mas é porque muitas vezes ele está vulnerável, e essa vulnerabilidade muitas vezes guarda origem, né, no psiquismo. Então, olha que interessante, se a gente entende isso, a gente pode também buscar a cura, o nosso refazimento, né, a busca pela nossa saúde enquanto equilíbrio, mudando também a nossa vibração mental, né, ou começando pela vibração mental. É claro que às vezes o corpo está doente, isso aí não tem jeito. Lembra lá do Chico Xavier? A catarata estava lá. Ele estava todo dia, ele psicografando,
até madrugada adentro, muitas vezes, eu podia, de repente, pedir assim, resolve, mano, dá um jeito aqui nessa catarata, né? Mas não é essa a intenção. Não quer dizer que, às vezes, a gente vai se livrar também dos padecimentos do corpo, mas pelo menos a gente vai conseguir, né, encontrar equilíbrio para ir dia após dia, desfrutar da presença dos nossos entes queridos, dos nossos entes amados, né, e construindo uma vida de felicidade, não porque a gente está livre de problemas, mas porque a gente está em paz conosco mesmo, né? Então, o corpo drena o que a alma ainda não resolveu, e aí é onde a reforma íntima pode mudar esse saldo, pode equilibrar um pouquinho a balança. E eu trago aqui ainda uma reflexão de Ramatiz, que é exatamente quando ele diz que nenhum medicamento se equipara ao Sermão da Montanha. Porque o Sermão da Montanha é um código da humanidade, né, dos mais bonitos. O próprio Mahatma Gandhi, que era indiano, tinha os seus, né, toda a sua tradição lá na Ayurveda, ele mesmo uma vez falou, olha, se acontecesse um cataclisma na Terra, se perdesse todo o conhecimento da humanidade e sobrasse só o Sermão da Montanha, a humanidade não estava perdida, estava salva. Então, tamanha a beleza da mensagem, que pode ser, na verdade, toda a mensagem de Cristo resumida, né, em amar a nós próprios, a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Mas aí, né, nós já caminhando um pouquinho aqui para a reta final, lembrar que também, né, ninguém se cura sozinho. Então não é só também, a gente sabe que fora da caridade não há salvação, a reforma íntima ela vai equilibrar a balança, mas lembrar que a doença ela pode ser uma mensagem da alma, né? Não é só um evento isolado do corpo, mas pode ser uma mensagem da alma, mas vai exigir de nós também um cuidado. A gente não pode prescindir, né, da medicina, uma vez que estamos aqui encarnados. E a gente precisa, de fato, também se submeter aos tratamentos, aos remédios, né? Mesmo que a medicina atual ainda tenha limitações em fazer essa junção entre ciência e consciência. A gente sabe que isso ainda é verdade, né? Porque por muitos anos, principalmente, como eu falei ali, de Descartes para frente, as questões biológicas, tudo tem um porquê. E até quando vem Freud, também coloca o adoecimento corporal como ligado à mente. Depois, com a descoberta do DNA, todo mundo tentou buscar, não é porque tem alguma coisa no gene aí que se explica isso. E, na verdade, a gente às vezes foge de estabelecer esse vínculo corpo e mente que a gente conhece e sabe que existe tão perfeitamente. Então, a gente sabe que a medicina atual ela tem as suas limitações, mas mesmo assim, a gente tem que entender também que tudo que a gente tem hoje na medicina, a tecnologia, os recursos, os remédios, as cirurgias, também é bênção de Deus. Eu tenho pacientes que chegam também para mim e falam assim, doutor, eu não gosto de tomar remédio. Se o senhor pudesse não passar remédio, tá bom, porque eu não gosto de remédio. E aí eu tenho que mostrar para ele o seguinte, olha, imagina, há 200 anos atrás, quando não tinha os remédios que nós tínhamos hoje, a expectativa de vida era 40, 50 anos. Vivia-se em média isso. Mortalidade infantil, né? Não tínhamos antibióticos, as pessoas morriam de amidalite, de sinusite, matava. Muitas vezes, sim. Né? Então, a gente tem que entender que as bênçãos divinas, elas vêm não só por meio, às vezes, de milagres, né? De transformações, ou milagres como Jesus operava, mas também pela melhoria da humanidade, pela tecnologia, né? Por exemplo, a tecnologia, o celular, que nos faz conectar com pessoas queridas, né? De forma às vezes tão próxima, que estão distantes, mas o celular aproxima, a tecnologia aproxima. Então a mesma coisa os remédios, eu falo, o remédio também é uma bênção. Ele está aqui para te dar
qualidade de vida, melhorar te dar mais longevidade, né? Estender a sua jornada aqui na Terra, para quem sabe a gente possa cumprir aquilo que a gente prometeu que iria cumprir antes de descer mais uma vez. Então a gente ainda está caminhando nessa fase de intercessão. E aí eu vou só trazer uma curiosidade para vocês, antes da gente encerrar. Esse é um estudo conduzido pela Liga de Hipertensão, pela Unidade de Hipertensão, melhor dizendo, lá da Universidade Federal de Goiás, e que foi apresentado nos principais congressos do Brasil e do mundo no ano passado, e que ele fazia o seguinte: por 12 semanas, as pessoas recebiam por WhatsApp mensagens de perdão, gratidão, otimismo, propósito, mensagens motivadoras, uma mensagem, o que isso pode fazer de bem para você e tal, mensagens diárias, de até 5 minutos, focados nesse otimismo. E um outro grupo era o placebo, né? Ele só recebia aquelas coisas que a gente recebe nos grupos da família. Bom dia, boa tarde, boa noite, uma figurinha, tá tudo bem. E olha que interessante, o grupo intervenção reduziu a pressão arterial em quase 8 milímetros de mercúrio, em comparado a quem não cultivava ou não foi estimulado a cultivar esses bons pensamentos. Então, olha que coisa simples, né? Se a gente, no nosso dia a dia, a gente, né, às vezes, programar o celular, né, para ficar apitando para nós mesmos, e aí a gente vai se lembrando de alinhar os nossos pensamentos com mensagens positivistas, de bom ânimo, de perdão, de propósito, mesmo diante das dificuldades que nós temos na vida, isso pode se traduzir em mais saúde. E agora, esse estudo está sendo, inclusive, ampliado, né, porque ele incluiu 200 ou 300 pacientes, e agora a perspectiva de incluir mais de 2.000 pacientes no país todo para verificar isso de forma mais contundente, né? Porque, com certeza, a gente tem certeza que um dia os corredores dos hospitais vão se encontrar aí com os propósitos, né? E a gente vai falar de uma coisa só: a ciência, a biologia e a espiritualidade, tudo interligado, porque não tem jeito. Vocês, nós somos um só, né? Assim, quando fala a individualidade, eu estou nesse corpo, eu sou um espírito, mas agora, nesse momento, está tudo junto. Então, a gente tem que encarar isso como tudo junto, né? E aí, para a gente ir para as nossas reflexões finais, sem mais demoras, então, lembrar que Jesus prometeu consolo, né? E a doutrina espírita é esse consolador também que nos dá entendimento, clareza, nos dá os porquês, né, de muitas coisas que às vezes a gente está passando, nos dá a oportunidade de nós refletirmos. Então, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que sofrem, porque eles serão consolados. Lembrar que não há culpa em adoecer. A questão do karma, ela não é determinista. Nem tudo que acontece na nossa vida está escrito que tinha que acontecer. Nem tudo que acontece na nossa vida tem motivos por alguma coisa que a gente fez no passado, né? Senão a vida era muito chata, a gente ia ser só fantoche aqui, e não é assim. Então a gente pode também tirar um pouco o peso das coisas, de que, por que isso acontece comigo? Olha, aconteceu isso comigo, como é que eu posso, né, sair dessa, e como eu vou sair dessa, não só o processo, mas o eu interno, como esse eu vai passar, atravessar essas dificuldades, né? 2, não há culpa em adoecer, mas há responsabilidade no que pensamos, sentimos e falamos. Então essa é uma mensagem também para a gente levar, né? Lembrar que há responsabilidade no que sentimos, pensamos e falamos. Então a medicina cuida do corpo, mas a gente precisa também cuidar da nossa alma. Eu tenho certeza que vocês já estão fazendo isso só de estarem aqui numa sexta-feira à noite, né? As duas tarefas se complementam, a medicina moderna, a medicina da terra e a doutrina espírita, a espiritualidade de uma maneira geral. A medicina é insubstituível. Então, lembrar aquilo que eu falei para vocês, abençoado seja o remédio. A gente tem que dar bênçãos ao remédio, não pode querer fugir, gente, não pode querer brigar com o remédio, né? O remédio é o que cura também, o remédio é o que dá longevidade. Então, medicar-se, ou às vezes submeter-se a uma cirurgia quando preciso,
é também tão espiritual quanto o próprio passe. Não adianta a gente fazer só uma coisa e esquecer da outra. Lembrar que a doença ela pode ser professora. Não precisamos desejar o sofrimento, isso é importante. Não é porque às vezes a gente, a doença ensina, como os estoicos lá, também mais de 2000 anos atrás já falavam, a gente tem que ter resiliência, né? Entender o que às vezes está no nosso domínio e o que não está. Né? Porque às vezes tem vicissitudes que eu não tenho domínio sobre isso. Mas o que eu posso mudar? Aquilo que eu posso mudar, eu com certeza vou concentrar minhas forças nisso. Então, nós não precisamos desejar o sofrimento para crescer, para evoluir por si só, achando que, né, toda doença ela vai sempre ser professora, ela pode ser professora, mas há perguntas, com certeza, que nós só fazemos num leito. E quem já esteve numa condição desta, ou já acompanhou um pai, um avô, uma avó, algum ente querido numa condição dessa, sabe, às vezes, o quão transformadora pode ser a doença. Né? Há perdões que muitas vezes só vêm diante da finitude, há clarezas de consciência, muitas vezes, né, em ocasiões muito extremas da vida. E a cura mais profunda, ela começa na mente. Né? Pensamento vigilante, palavra responsável, perdão verdadeiro, serviço aos outros, oração sincera. Então, que a gente possa, né, quem sabe, lembrar, eu sei que no dia a dia é difícil a gente manter, né, o tempo todo ligado, mas se a gente lembrar de uma oração antes de começar o trabalho, lembrar do perdão, da tolerância, da misericórdia, de às vezes guardar uma palavra que a gente sabe que pode ferir, né, sem querer ser sincero demais, e a oração sincera, né, com certeza, lembra daquela carta lá que a gente sempre, às vezes a doença vem, né, como uma carta querendo nos dar uma notícia, a gente fica sem saber, afinal de contas, por quê? Por que dessa doença? Na verdade, lembrar que a gente pode rasgá-la, podemos ler com revolta, né, e isso, na verdade, vai acabar muitas vezes desviando a gente daquele propósito maior, mas podemos abri-la com humildade, refletir, entender, buscar o que verdadeiramente aquela mensagem quer nos dizer. Que Deus nos dê coragem para cuidar do corpo, sabedoria para escutar a alma e ternura para todos aqueles que sofrem. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nós vamos agora para o passe, que será feito aí nas cadeiras, onde vocês se encontram, mas que nós possamos, depois das palavras na noite de hoje, manter ainda a mente conectada com os propósitos divinos que nos trouxeram, com certeza nos motivaram, né, a estar aqui, nos trouxeram aqui esta noite. Que nós possamos aquietar os nossos corações, os nossos pensamentos e aproveitar deste momento para trazer ao nosso pensamento, seja uma dor que nós temos, se vocês concentrarem agora para receber as energias do passe, seja uma inquietude, seja também em favor de, às vezes, de algum ente querido que não esteja aqui neste momento. Mentalizando, nós com certeza também deslocaremos as energias que aqui estão descendo sobre nós, para essas pessoas que não puderam ter a oportunidade de estar aqui, mas com certeza podem ser agraciados pelo nosso pensar, pelo simples ato do nosso pensar, do nosso vibrar, do nosso bem-querer, desejando que Jesus também estenda a todos a tua mão de misericórdia, de amor, de carinho. E rogamos, Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez esta noite. Nós te agradecemos pelas energias aqui derramadas em nosso favor, que nós possamos levar um pouco deste teu bálsamo também para o nosso lar, para junto daqueles que amamos,
fazendo também brilhar a tua luz refletida em nós, como tu mesmo nos incentivou, que brilhe a vossa luz, como ainda seres imperfeitos que somos, se ainda não possamos ter a nossa luz própria totalmente, que nós possamos refletir a sua luz, os seus ensinamentos, o seu exemplo de amor, de entendimento, de bondade, de carinho, de fraternidade. Senhor Jesus, mais uma vez nós te agradecemos. Gratidão acima de tudo, porque temos a certeza que nossas energias estão sendo reabastecidas. Esse bálsamo que nos envolve certamente vão aplacar, vão reequilibrar as nossas forças, aplacando as nossas dores, os nossos cansaços, as nossas inquietudes. Senhor, fazei de nós um instrumento da tua paz, que onde haja ódio, que eu semeie o amor, perdão onde haja injúria, fé onde haja dúvida, luz onde haja trevas, verdade onde haja o erro, união onde haja discórdia. Senhor, que não procuremos tanto consolar quanto sermos consolados, compreender quanto sermos compreendidos e amar que ser amados. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrer no Senhor que nós daremos continuidade à vida espiritual, à nossa jornada, rumo aos teus braços, à tua luz, né, ao destino que nos espera, a todos nós enquanto irmãos, enquanto filhos de Deus. Muito obrigado pela noite de hoje.